Bom dia, meus queridos! Você que assiste com a gente aqui ao vivo. E você, gente, que vai assistir num outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, pessoal, quero saber de vocês antes da gente começar, olha só, direto com o que interessa, que é a parte relativa à matéria. Eu quero saber de vocês se vocês já deram uma olhadinha, porque a gente já disponibilizou lá na sua área do aluno o material relativo a inquérito. E o material, gente, ele ficou bem completo. Ficaram faltando algumas coisinhas ali, mas que são coisas que eu vou complementar num momento posterior, ok? Por quê? Porque, na verdade, não tem relação direta somente com o inquérito. A gente vai trabalhar agora durante a nossa aula, eu vou mencionar, mas eu vou ter que voltar a isso lá na frente. Quando? Quando eu estiver falando de provas e quando eu estiver falando de prisão. Então, na verdade, são temas que vão fazer a diferença na hora da prova e que provavelmente vão aparecer dentro de uma conjuntura, tá? Então, por isso que, por exemplo, se você olhar o material, eu vou falar sobre a indispensabilidade do inquérito, eu vou falar sobre contraditória e ampla defesa na fase de inquérito, eu vou falar sobre a questão da inquisitoriedade e a sigilosidade do inquérito, eu vou falar sobre o novo modelo de arquivamento, etc. e tal, mas ali, naquele material de inquérito, eu não falei sobre o poder requisitório do delegado, é uma coisa que a gente tem que falar ainda, e sobre o princípio da insignificância em fase de inquérito policial, que é onde a gente vai começar essa nossa aula de hoje, tá? Eu vou falar sobre essas duas coisas agora no início da aula, mas elas vão estar no nosso material relacionado a provas e prisão, especificamente com mais profundidade, etc. Tá bom? Então vamos lá, gente. O Darwin está aqui comigo. Quem é que está mais comigo aqui? Eu quero ver. Fala para mim aqui. O interessante da gente fazer essa transmissão ao vivo é que vocês possam participar. É como eu falei, nem todas as aulas serão ao vivo, mas o calendário está lá. Então, sendo ao vivo, a gente vai estar na hora com você. Senão, a aula vai ser postada naquelas datas que foram indicadas para vocês no nosso cronograma, tá? Então, as minhas aulas, preferencialmente nas terças pela manhã. E aí, Darwin, tá tudo bem? Como é que estamos aí? Como é que tá nesse bate-volta delegado? Eu quero saber se você está bem, se você está conseguindo acompanhar, se você já pegou o material, quero que vocês peguem o material na área do aluno, está lá desde ontem, sobre inquérito, é um material bem robusto, tem 40 e tantas páginas, só de inquérito policial, então eu quero que vocês deem uma olhada, em especial, nos pontos controversos, ok? Beleza? Então vamos que vamos, já que o Darwin foi... Ah, o Beto apareceu! Bom dia, meu querido! Isso, é importante que vocês falem comigo, para que a gente possa aí interagir, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, enfim, tudo aquilo que se fizer necessário para que você tenha suprida toda a necessidade nessa preparação de processo penal para a nossa prova de delegado, tá? O Paulo Rangel, na verdade, me chamou no privado, no Telegram, me perguntou se a aula de aditamento à denúncia, tal aula que eu dei no YouTube, ela entrou no YouTube, depois ela saiu, ela fica 24 horas, depois ela sai, porque ela vai integrar, gente, o que a gente chama de comunidade. A comunidade é um projeto diferente, é um projeto bem legal e muito completo, mas a comunidade ainda não está lançada, a gente está organizando a questão da comunidade. Mas, como vocês estão aqui nessa nossa aula de delegado do Paraná, e esse tema também é um tema que pode cair na prova, lógico que não acredito que com a profundidade que eu estou apresentando naquelas aulas, mas, de qualquer forma, a gente precisa saber dessa matéria. E aí eu prometi para vocês que essas aulas de aditamento e de emendácio e mutácio seriam também inseridas na área do aluno. Então, elas estão como aulas especiais, tá? Tá lá emendácio, mutácio e a primeira aula de aditamento. A aula de número 2 do aditamento à denúncia, que foi uma aula de 2 horas e meia, tá? Eu já não aguentava mais. Ai. Ela, na verdade, eu estou terminando de subir ela para o Vimeo, e aí assim que ela esteja lá em cima, tá? Eu aviso a vocês lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Lembrando, gente, que tem o canal e tem o grupo, né? O canal através dele que eu vou apresentar os meus avisos e tudo mais, fica mais fácil a comunicação com vocês, porque nem todo mundo gosta de grupo. Tudo que eu posto no canal vai para o grupo também,
ok? Então, você não precisa ficar olhando os dois, porque o que eu coloco no canal obrigatoriamente vai para o grupo. Agora, o grupo é um momento de interação, você pode fazer perguntas, enfim. Você que assiste a aula num outro momento, pode mandar as perguntas pela área do aluno ou pode também colocar no grupo do Telegram. A grande vantagem do grupo é essa possibilidade de interação. Agora, o chat, o canal, né, na verdade é a melhor alternativa, não é o chat, é o canal, é a melhor alternativa para aqueles que não gostam de grupo. Então, você pode entrar no canal e apenas receber as informações que eu for mandando e não entrar no grupo, tá? Então, para quem não gosta de grupo, fica tranquilo aí. O Darwin está dizendo aqui que pegou o material ainda há pouco, passou o olho, deu... Isso, está bem completo. Eu quero que vocês observem bem, que leiam com atenção. Aquele material vai fazer a diferença na hora da prova, tá? Então, eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Lógico que a gente ainda não trabalhou todos aqueles pontos, a gente não falou ainda sobre arquivamento, sobre os posicionamentos sobre o novo modelo de arquivamento, nada disso. A gente vai ter que falar sobre isso também, porque o pacote anticrime está incluído dentro do nosso conteúdo programático, e no momento em que o pacote anticrime está incluído lá na legislação extravagante, gente, pouco importa se o Supremo suspendeu ou não a eficácia de alguns dispositivos. Mesmo que esteja suspenso, a lei está ali, a lei está em vigor. Se você baixar, eu acho que eu já mencionei isso nas aulas anteriores, se você baixar do site do Planalto o CPP, é evidente que você tem necessariamente o juiz de garantias, os artigos do juiz de garantias incluído. Você nem tem acesso, quando você baixa o site do Planalto compilado já, né, o CPP compilado, já foram substituídos, o artigo 28 já foi substituído, o artigo antigo nem está lá. Então, você tem que saber o antigo e o novo, para se posicionar na hora da prova diante da pergunta que for formulada. O problema é como essa pergunta vai ser apresentada. Essa é a questão, tá? Vamos lá, o Beto falou assim, professora, por favor, dúvidas em relação à instauração do inquérito e indiciamento de pessoas com foro por prerrogativa. Eu sei que você chegou a me perguntar isso também lá no grupo, Beto. Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje, com certeza. Ok? Então, vamos lá, gente, vamos que vamos. O que interessa agora é a gente começar, nós vamos começar a aula. Eu passei lá, através do canal, uma pergunta para vocês, né? Eu tirei uma questão da prova do IBAD. Gente, Ana, me diz aqui uma coisa. Por que você foi buscar, na prova da FUNCAB, você colocou no material uma série de questões da prova da FUNCAB do Pará, e você também colocou as questões de inquérito da prova do IBAD para o Acre. E eu, salvo engano, isso é você pensando, salvo engano, sei que o posicionamento daquelas bancas, IBAD e FUNCAB, eram posicionamentos de extremo garantismo. Por que você colocou no material apenas essas questões e não colocou no material outras questões de outras bancas, tipo VUNESP, etc. Veja, me disseram já que a nossa banca provavelmente vai apresentar uma prova parecida com o VUNESP, com certeza. No entanto, gente, eu quero que você preste atenção, porque o posicionamento relacionado a inquérito policial do examinador da FUNCAB e do IBAD Pará e Acre, certo? As últimas provas Pará e Acre, é um posicionamento semelhante àquele que vai ser o norte, o orientador da prova do Paraná. Como é que você sabe isso, Ana? Porque pelo edital, e a gente já sabe, a gente já viu essa questão do edital de inquérito, é um edital diferente. É um edital que trata que o inquérito é indispensável, da imprescindibilidade do inquérito, que nós falamos sobre isso na aula anterior, como na sua função garantidora, na sua função preservadora, que é o posicionamento da banca FUNCAB e IBAD. Entenderam?
a aplicação do princípio da insignificância na fase de inquérito. A gente sabe que a posição majoritária, e quando a gente fala posição majoritária, a gente não está falando posição majoritária delegado, a gente está falando posição majoritária no processo penal, a posição dos tribunais. A posição dos tribunais sempre é a majoritária, por algum motivo, né? Ora, por que será que a posição dos tribunais é a majoritária? A posição dos tribunais é a majoritária porque a jurisprudência que, no fim das contas, decide. São os tribunais que botam, o STF e o STJ são quem bota o pontinho final na parada, né? Então, a posição da jurisprudência sempre foi por afastar do delegado a análise sobre o princípio da insignificância. O entendimento é de que o delegado, na verdade, na hora de lavrar um auto de prisão em flagrante, na hora de instaurar um inquérito policial, ele está afeto à análise da tipicidade formal da conduta. Ele não vai analisar a tipicidade material. Esse é o posicionamento que até hoje foi o posicionamento tradicional. E que é exatamente o posicionamento que os delegados estão tentando romper. Os delegados, eles vêm cada vez mais sustentando que, enquanto operadores do direito da linha de frente, eles têm que ter a possibilidade de avaliar a tipicidade material da conduta. E é lógico que, verificando a hipótese de insignificância, não é caso de instaurar necessariamente, de lavrar o auto de prisão em flagrante, embora até possa ser hipótese de instaurar o inquérito. Instaura-se o inquérito para, durante o inquérito, verificar se realmente todos os requisitos da insignificância estavam ou estariam presentes. Agora, daí a lavrar um auto de prisão em flagrante e encarcerar uma pessoa porque ela furtou 1 quilo de carne, veja só, isso aí já tem também uma violação a garantias constitucionais que efetivamente tem que ter uma ponderação, tem que ter uma análise proporcional. A prisão não é proporcional a uma conduta que, desde logo eu sei, lá na frente, vai caracterizar a tipicidade. Então, você tem aqui um posicionamento da banca, do examinador que elaborou a prova, Pará e Acre, que é um posicionamento semelhante àquilo que o nosso edital quis mostrar. Ficou claro? Por isso que eu peguei a prova IBAD e FUNCAB e coloquei no nosso material. E foi por isso que eu mandei para você aquela questão lá no nosso canal do Telegram. Tá? Então, a gente vai começar essa nossa aula falando sobre essa questão da prova foi o que? IBAD, foi Acre essa prova, foi IBAD. Essa prova do Acre, né, essa questão especificamente, mas outras questões estão disponíveis para você no final do seu material, certo? Tem lá 10 questões, eu acho, 5 Pará, 5 Acre, que tem esse norte relacionado ao nosso posicionamento de banca, ok? Então, primeira coisa que eu preciso que você entenda. Olha só, qual é a posição majoritária? Então, veja só, e com base em que essa posição majoritária se firma? A posição majoritária, ela tem que entendimento? Então, a primeira coisa é a seguinte. Vamos imaginar que chegue em sede policial, e aí a gente vai começar por aqui, que chegue na delegacia, uma hipótese de flagrância, então a polícia militar, nós sabemos que a prisão em flagrante, e é por isso que o princípio da insignificância vai no material estar dentro da figura do flagrante. Quando a gente estuda a prisão em flagrante, a gente tem que lembrar que a prisão em flagrante ela tem 4 etapas. Alguns autores sustentam que são 3 etapas, mas os autores que sustentam que são 3 etapas apenas consideram que as 2 primeiras etapas são uma etapa única. Fato é que, quando nós pensamos numa situação de alguém em estado de flagrância, nós temos, num primeiro momento, o que a gente chama de captura, que é o momento em que essa pessoa é cerceada de sua liberdade, estando em estado de flagrância, ou na cena do crime, ou sendo perseguido logo após, ou sendo encontrado logo depois. Então, eu tenho a captura. Em seguida, eu tenho a condução desse indivíduo até a delegacia de polícia, até a unidade de polícia judiciária mais próxima do local da captura,
certo? Então, eu tenho captura e condução, ok? Bom, e aí eu tenho captura e condução que vão ocorrer por parte, na maioria das vezes, da Polícia Militar. E aí vai surgir a pergunta, peraí, a Polícia Militar tem que realizar a captura e condução? É lógico que sim. Repare, e aí nesse aspecto, é importante que você tenha noção de que não cabe ao policial militar a análise sobre a tipicidade material da conduta e, em relação a isso, eu não tenho nenhuma margem para discussão. A Polícia Militar verificou uma conduta que supostamente se caracteriza como uma conduta típica, no aspecto tipicidade formal, ele conduz para a delegacia. Reparem que mesmo naqueles casos em que é vedada a prisão em flagrante, como, por exemplo, naquele indivíduo que traz consigo substância entorpecente para fins de uso, no artigo 28 da Lei de Drogas, aquela hipótese de crimes de homicídio culposo de trânsito e lesão corporal culposa de trânsito em que não houve omissão de socorro. Em todas essas hipóteses, a lei veda a prisão em flagrante. Mas quando nós falamos em vedação da prisão em flagrante, nós não estamos nos referindo a captura e condução. Captura e condução ocorrem. A questão é se o delegado vai ou não formalizar o flagrante, que é a terceira etapa da cadeia de flagrância. Então, o que você tem dentro das etapas de uma prisão em flagrante são captura, condução, formalização do flagrante e judicialização do flagrante. Então, 4 etapas. Quem defende que são 3, entende que captura e condução configuram uma etapa única. Ok? Entendido? Ficou claro? Tá? Bom, quando ocorreu a alteração do artigo 304 do Código de Processo Penal, anos atrás, antigamente, e aí é preciso que você entenda esse contexto, antigamente, o que acontecia era o seguinte: o delegado de polícia, quando ele recebia a pessoa em estado de flagrância, então a pessoa era capturada, conduzida até a delegacia, e quando o delegado recebia a pessoa em estado de flagrância, o delegado já iniciava a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, ele iniciava a lavratura do auto de prisão em flagrante e as oitivas dos policiais condutores, das testemunhas, do próprio conduzido, lógico, respeitadas as suas garantias constitucionais, tudo isso ocorria dentro do próprio auto de prisão em flagrante. Então, o preso chegava conduzido na delegacia, era entregue ao delegado, o delegado iniciava a lavratura do auto. E aí ele saía ouvindo todo mundo dentro da lavratura do auto de prisão em flagrante. E aí o que acontecia era que quando ele terminava todas as oitivas, você acabava resultando que o delegado via que não era caso de flagrante. Só que o auto já estava lavrado. Ficou claro? E uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, a cognição é coercitiva. Lavrado o auto de prisão em flagrante, automaticamente esse auto de prisão em flagrante instaura o inquérito policial. E mais do que isso, o delegado não pode deslavrar o auto. Lavrado o auto, lavrado está. E agora, sobre esse auto de prisão em flagrante, ainda que fosse uma hipótese de prisão ilegal, somente o juiz poderia se manifestar. Então, a etapa captura aconteceu, a etapa condução aconteceu, a etapa formalização aconteceu, embora indevida. Não era caso de formalizar. Só que o sistema antigo acabava acarretando essa merda. E aí, só o juiz podia resolver. Ficou claro? Então, em tese, tudo começa dentro desse contexto. E aí, anos atrás, houve a alteração do artigo 304, para criar aquilo que muitos delegados falaram assim, agora sim eu tenho efetividade no flagrante. Por isso que, quando a gente pensa assim, o que é o flagrante efetivo, né, ou eficaz?
Então, e aí muita gente vai dizer assim, o flagrante efetivo está vinculado lá à hipótese da entrega vigiada da droga, depois nós vamos falar sobre isso, mas muita gente, se você olhar, muitos delegados vão dizer assim, não, a discussão sobre o flagrante efetivo surge da modificação do artigo 304. Porque o artigo 304, agora, ele passou a dizer o seguinte, quando o delegado recebe a pessoa capturada e conduzida em flagrante, primeiro ele vai ouvir os policiais condutores. Ele não lavra o auto. Primeiro ele faz as oitivas, ouve os policiais condutores, entrega aos policiais condutores um termo de entrega do preso, toma deles o depoimento, eles assinam o depoimento, entrega a eles um termo de entrega do preso e libera os policiais condutores, porque não é função do policial condutor, policial militar não tem que ficar o dia inteiro, 24 horas, esperando terminar de lavrar o auto, as oitivas todas, que era o que acontecia antes, sentado sem fazer nada na delegacia. Então, o que acontece? Nesse caso, você passou a ter uma situação diferenciada. Primeiro, você faz a oitiva dos policiais, a oitiva das testemunhas, se houver testemunha, a oitiva do conduzido, com todas as garantias constitucionais que, obviamente, são a ele cabíveis, certo? E aí, depois que você fizer a oitiva de todo mundo, é que você, delegado, vai verificar se é caso ou não de lavrar o auto de prisão em flagrante. E aí, essa análise sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela depende de dois aspectos. Ficou claro? Certo? Ela depende, olha só, e aí eu não estou, preste atenção, porque eu não estou me referindo, ficou claro? Ainda a ideia de tipicidade formal, tipicidade material da conduta. Eu estou pensando na lavratura do auto de prisão em flagrante. Para a lavratura do APF, o delegado tem necessariamente que fazer a análise da tipicidade material e da tipicidade processual. Agora, presta atenção, não é a tipicidade material da conduta, é a tipicidade material do flagrante. E a tipicidade processual do flagrante. Ana, o que é isso? Tipicidade material do flagrante, tipicidade processual do flagrante? Eu nunca ouvi isso. Tipicidade material do flagrante é, para lavrar um auto de prisão em flagrante, a conduta praticada por esse indivíduo tem que ser uma conduta típica. É lógico. Porque pode acontecer do PM, cara, capturar e levar uma pessoa para a delegacia numa conduta atípica. E aí, se a conduta é desde logo atípica, esquece, não é caso de lavrar o auto de prisão em flagrante. Só que para lavrar o auto de prisão em flagrante, além da análise sobre a tipicidade material do flagrante, o delegado tem que verificar a tipicidade processual do flagrante. E o que é essa tipicidade processual do flagrante? Cuidado, tipicidade processual do flagrante não é verificar, gente, não é verificar se o crime, se a conduta é crime ou não. É verificar se ele está em estado de flagrância. Porque essa pessoa, ela pode ter praticado um crime, então a conduta por ele praticada é uma conduta típica, mas ele não estar em estado de flagrância. E se ele não está em estado de flagrância, é lógico, o delegado até terá que instaurar o inquérito, mas não vai lavrar o auto. Ficou claro? Então, quando surgiu a modificação do artigo 304, o artigo 304, com a nova redação, ele viabilizou ao delegado um flagrante efetivo. Um flagrante eficaz, porque o delegado não vai sair lavrando auto em coisas que depois ele vê que a prisão era ilegal. Ele, na verdade, primeiro verifica realmente se o indivíduo praticou um crime, se justifica a lavratura desse auto, porque ele tem que estar em estado de flagrância. Ficou claro? Ok? Então, esse é o aspecto importante dessa questão, né? E aí, gente, o que acontece? Muitas vezes, a gente encontrava, principalmente em prova oral,
Principalmente prova oral para magistratura. Não sei se eu falei isso nas aulas anteriores, mas na prova oral da magistratura, quando o tema era prisão em flagrante, é muito comum nessa prova oral que cheguem para o cara e falem assim, ou então principalmente assim, um delegado de polícia está fazendo prova para magistratura. Aí o desembargador está lá e aí ele chega e verifica que o cara pelo currículo é delegado e o tema é inquérito. Pô, ele vai tentar puxar, ou o tema é prisão em flagrante, ele vai tentar puxar para algo diferenciado. E aí, geralmente, eles perguntam assim para o candidato, qual o ato de natureza jurisdicional, quero que você fique ligado nisso, qual o ato de natureza jurisdicional praticado por um delegado de polícia? Qual o ato de natureza jurisdicional praticado por um delegado de polícia? E aí a resposta, até pouco tempo atrás, a única resposta era a lavratura do auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque na análise para verificar se lavra o auto de prisão em flagrante ou não, o delegado está, na verdade, aplicando a lei ao caso concreto. E dessa aplicação da lei ao caso concreto, ele tem que verificar se a conduta do indivíduo se enquadra num determinado tipo penal, ele tem que verificar se o indivíduo está em estado de flagrância. E sobre a tipificação dada ao delegado no ato da lavratura do auto de prisão em flagrante, inúmeras consequências sobre o status desse indivíduo, sobre o status de dignitatis do indivíduo, elas ocorrem. Porque, reparem, é dessa tipificação que vai surgir se é caso ou não de aplicação de fiança, se o delegado pode ou não conceder liberdade provisória mediante fiança, ou até mesmo se o crime é afiançável ou inafiançável. Entenderam? Então, reparem, vamos imaginar a seguinte situação. Ah, olha para cá, o delegado entendeu que a hipótese era de furto simples, beleza. Não, o delegado entendeu que a hipótese é de furto qualificado. Na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante, quem tipifica a conduta é o delegado. E se for furto simples, o próprio delegado pode arbitrar a fiança e conceder a liberdade provisória. Mas se for furto qualificado, ele não pode, mas o crime continua afiançável. Ah, mas Ana, olha para cá, é o homicídio ou é o homicídio qualificado? Porque se for homicídio, o crime é afiançável, mas se for homicídio qualificado, é inafiançável. E aí, veja, a depender da tipificação apresentada pelo delegado, que é um momento em que o delegado aplica a lei ao caso concreto, a depender da manifestação do delegado na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, da tipificação por ele ali inserida, veja, inúmeras situações são travadas. Hipóteses que influenciam novamente no estado de dignidade e de liberdade daquele indivíduo. Ficou claro? Então, o que você tem aqui, na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, não é um ato jurisdicional, mas é um ato que tem natureza jurisdicional, porque é um momento em que o delegado aplica a lei ao caso concreto. Ficou claro? Bom, e aí a gente tem, não é isso? Dentro desse contexto é que vai surgir a discussão. Então, peraí, agora, o delegado, ele, num primeiro momento, antigamente, ele lavrava o auto, independentemente, até às vezes era comum o delegado, na hora de terminar de lavrar o auto, descobrir que não era nem crime, era atípico, ou o fato nem tinha existido. Entendeu? Só que, com a modificação do artigo 304, se começou a pensar assim, poxa, o delegado passou a ter a possibilidade de relaxar a prisão em flagrante. Será que isso é uma hipótese de relaxamento? Porque houve a captura, houve a condução. Mas pode acontecer do delegado, depois de realizar as oitivas, entender que o indivíduo não está em flagrante e liberar o cara. Pode. Então, ele não estaria relaxando essa prisão? Bom, e aí vai surgir a discussão, porque, tecnicamente, atos administrativos, eles podem ser reanalisados pelo agente administrativo que os determina, né? No entanto, em relação à prisão em flagrante, sempre prevaleceu o entendimento de que, uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, só o juiz decide. Se o auto de prisão em flagrante for lavrado, agora a análise sobre a pertinência desse flagrante caberá ao juiz. Ficou claro?
E aí o posicionamento tradicional, né, aquele posicionamento que sempre imperou no judiciário, foi o de que, se o artigo 310 do CPP estabelecia na sua redação antiga, como ainda estabelece, apesar da redação nova, que caberá ao juiz conceder liberdade provisória quando verificar a presença de qualquer das hipóteses do artigo 23 do Código Penal, ou seja, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante. E aí diz o artigo 310, remetido o auto de prisão em flagrante para o juiz tem que conceder liberdade provisória quando verificar que a conduta foi praticada com uma excludente de ilicitude, até porque ele não vai poder decretar prisão preventiva nesse caso. Então, o artigo 310 sempre foi utilizado pelo judiciário como argumento para dizer assim, olha só, se a lei disse que cabe ao juiz conceder a liberdade provisória quando há, por exemplo, uma legítima defesa, então o delegado não pode analisar se tem ou não. Então, a posição tradicional sempre foi a de que não era função do delegado fazer análise além da tipicidade formal da conduta. Entenderam? Então, o artigo 310 sempre foi a base do raciocínio. Não caberia ao delegado fazer isso. Por quê? Porque o artigo 310 diz que é o juiz. Então, se o artigo 310 diz que é o juiz que concede essa liberdade provisória, é porque o delegado não pode conceder. Então, na verdade, o que a jurisprudência fez todo o tempo? Uma interpretação a contrário senso daquilo que estabelecia o artigo 310. E aí se firmou o entendimento de que o delegado de polícia, embora operador do direito, não era quem analisaria a insignificância, não era quem analisaria a excludente, então não caberia ao delegado, num primeiro momento, fazer isso. Ficou claro? Esse sempre foi o entendimento dominante. Até que os delegados começaram a pressionar com toda a razão, porque qual é a lógica o delegado é um cargo de carreira jurídica. Ficou claro? É um cargo de carreira jurídica. Calma, porque eu vou parar 2 minutos para falar com você sobre essa questão do delegado ser um cargo de carreira jurídica.